O presidente da França, Emmanuel Macron, fez um anúncio histórico nessa semana. Pela primeira vez em mais de um século, o país, a França, deve retirar todas as tropas militares do Níger, em uma ação vista como uma derrota diplomática do líder francês. O editor de internacional Fabrício Naitsky explica essa história. Eram mais de 100 anos de presença ininterrupta, mas a história parece ter chegado ao fim. Nesta semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou a retirada total das tropas do país no Níger, 2 meses após o golpe militar no território no oeste africano. Além de cerca de 1.500 soldados, o embaixador na capital Niamey também foi convocado de volta a Paris, sob o argumento de ter sido mantido como refém pelo governo nigerino. A ação é considerada uma vitória para a junta que assumiu o poder e que havia prometido o fim da interferência estrangeira. O anúncio foi feito durante uma entrevista de Macron, que viu as relações com o Níger deteriorarem após o golpe de Estado contra o ex-presidente Mohamed Bazoum. A expectativa é de que a saída aconteça já nas próximas semanas, mesmo sem a confirmação de um possível retorno direto dos soldados à França ou um destacamento para outro país estrangeiro. Para entender a disputa, é necessário voltar no tempo. Explorado como colônia entre 1900 e 1960, o Níger sempre permaneceu na zona de influência francesa e via no país europeu um dos principais parceiros comerciais e diplomáticos. Em 2014, a França posicionou tropas militares em diversos ex-territórios na região, incluindo o Níger. A chamada Operação Barkhane, que prometia eliminar extremistas islâmicos, foi encerrada oficialmente no último mês de novembro, mesmo com milhares de soldados permanecendo na área. Mas recentemente, a opinião pública começou a se virar contra os franceses, em meio a um aumento de relações com outros países, como a China e a Rússia. De 2022 para cá, Macron também precisou retirar o exército de Mali, em agosto do ano passado, e em Burkina Faso, em fevereiro deste ano, ambos países que passaram por golpes. Para o principal jornal francês, o Le Monde, o terceiro revés em menos de 2 anos contra o exército na África é o mais grave já visto até o momento. A saída forçada aponta que Macron perdeu a queda de braço contra o novo governo do Níger, que alega estar em busca de soberania. Segundo o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela, a transferência indica um enfraquecimento da França não apenas na África, mas também no cenário mundial. Você tem, sim, uma série de sequências que mostram que, mesmo Macron tendo um discurso internacional importante, desde inclusive da sua gestão anterior, o que hoje em dia ele está colecionando resultados ruins, negativos nesse papel internacional. Então, a França sai menor desses processos últimos e Macron diminui o seu prestígio, pelo menos em questões internacionais. Então, esse caso do Níger é emblemático por ser mais um desses episódios. A linha dura do Níger também conta com uma outra carta no baralho, a dos Estados Unidos. O secretário americano de Defesa, Lloyd Austin, chegou a criticar a onda de golpes no continente, mas a Casa Branca, que também possui bases no território, se nega a condenar a junta militar para evitar represálias. Nem mesmo a ameaça de intervenção estrangeira da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, foi suficiente para assustar o novo governo. O bloco sempre disse preferir resolver o imbróglio diplomaticamente, mas a situação acabou ficando para trás na lista de prioridades. Essa decisão de retirada de tropas e do embaixador mostra justamente uma política falha em relação a construir fatores positivos no Níger. Então, as tropas francesas saem de lá, deixando um país que, mesmo tendo um governo golpista que mostrou uma certa força, um governo que não tem condições de manter a unidade nacional, não tem condições de vencer grupos insurgentes que se espalham por todo o país e mantendo a população num ciclo de pobreza.
Então, é sim um projeto falho. Oficialmente, a França diz não ter rompido relações diplomáticas com o Níger, mesmo após a saída do embaixador. O governo em Paris também não descarta a possibilidade de enviar um novo representante diplomático, na condição de encarregado de negócios. Mas as dificuldades podem forçar Macron a redesenhar boa parte da política externa francesa para evitar uma nova derrota.